Meus amigos, tudo bem? Como prometido no vídeo anterior, a intenção desse canal é passar todo o conhecimento necessário para se tornar um vendedor de rolamento. Então, o princípio, a ferramenta principal para vender rolamento é conhecer o paquímetro, instrumento de medição. Apareceu no vídeo uma imagem com as partes do paquímetro, mas conhecer um paquímetro, as partes de um paquímetro, não é a nossa intenção. A nossa intenção é aprender a medir, a utilizar o paquímetro. Eu vou passar só as partes básicas do paquímetro, que isso a gente tem que conhecer. A escala fixa, dividida em milímetro e em polegada, é basicamente igual a uma régua, porque a régua é em centímetros. No lugar onde vai estar aqui 1, na régua vai ter um 10. Mas é a mesma coisa, milímetro é dividido em 10 partes. E a parte de cima é polegada, que eu vou ensinar a vocês. Aqui é o nônio ou vernier da escala móvel. O bico, o fixo e o móvel, aliás, a orelha, né, fixa e móvel, o bico fixo e móvel e o encosto fixo e móvel. Essas são as partes que a gente usa para medir. O paquímetro é dividido entre escala fixa e escala móvel. A escala fixa ela é em milímetro e em polegada, e a móvel também. Vamos partir pelo princípio, a medição na escala em milímetro. O nosso milímetro ele é com pressão de 5 centésimos, então vai ser o centésimo ou o décimo aqui dividido em 20 partes. Se vocês contarem, tem 20 risquinhos aqui, ó, a partir do zero. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Então, o nônio da escala em milímetros é dividido em 20 partes. Vamos começar pelos números inteiros. Os números inteiros são muito simples, é bem fácil de medir, como uma régua normal. Nós estamos no zero, vamos abrindo, à medida que vai abrindo, vai aparecendo o primeiro 1 milímetro, o segundo 2 milímetros, o terceiro 3 milímetros e assim sucessivamente. Cada vez que o zero, a reta do zero, esse risquinho do zero coincidir com um número que estiver acima na escala fixa, é o número de medidas em milímetros. Muito simples e muito fácil. Vamos aqui para puxar por 10 milímetros, por 20 milímetros, por 30 milímetros, por 40 milímetros, por 45, 46 e assim sucessivamente. Essa parte do milímetro é muito simples. Agora vamos partir para as medidas decimais, as medidas quebradas. Aqui nós temos a primeira medição, 1 milímetro. Eu quero 1 milímetro e 1 décimo. Aonde 1 décimo coincidir com a escala fixa é 1 milímetro e 1 décimo. Vamos agora às medidas decimais. Vamos deixar o paquímetro bem em cima do 1 milímetro. Agora eu quero 1 milímetro e 3 décimos. Então a gente abre o paquímetro até quando o 3 décimos coincidir com qualquer número da escala de cima. E assim sucessivamente. Agora eu quero 1 milímetro, 10 milímetros e 5 décimos, ou 10 milímetros e meio. Aonde o 5 coincidir com a escala de cima é onde vai ser 5 décimos. Agora eu quero 8 décimos, é quase 2 milímetros. Aonde o 8 coincidir com a escala fixa é onde vai dar 8 décimos. Agora 1 milímetro, 10 milímetros e 9 décimos, quase 2 milímetros. Aonde o 9 coincidir com a escala fixa é 9 décimos. Então milímetro não existe mais ou menos 1 ou mais ou menos 2. O que vai ter é número exato coincidindo a escala fixa com a escala móvel.
Essa é o que é necessário, conhecimento necessário para se usar um paquímetro em escala milesimal. Medidas em polegada. Embora pareça um bicho de 7 cabeças, na verdade é muito simples. Em enrolamento a gente usa só as polegadas inteiras, dificilmente vai ter uma polegada quebrada, então a gente vai trabalhar só com o zero do nônio e com a escala fixa as polegadas inteiras. A polegada fracionária do paquímetro ela é dividida em 16 partes, então posso dizer que a gente pegamos uma polegada, dividimos em 16 partes iguais. É a mesma coisa de você pegar uma fração, todo o denominador vai ser sempre 16. Quando for números ímpares, eles já estão simplificados, então vai ser sempre muito fácil de entender. O primeiro vai ser 1/16, o terceiro, como são números ímpares, é 3/16, o quinto é 5/16, o sétimo 7/16, o nono 9/16, o 11º 11/16, o 13º 13/16, o 15º 15/16 e assim sucessivamente, e daí uma polegada. Então nós já temos 8 partes dessas 16 partes. Nós temos que aprender só mais 8. Poderia-se dizer, se o primeiro é 1/16, o segundo seria 2/16, mas não tem como você chegar numa loja e pedir um rolamento com eixo de 2/16, porque 2/16 não existe. Aprendemos na escola que em fração, sempre que possível, simplifique. Então vamos simplificar. 2/16. Metade de 2 é 1, metade de 16 é 8. Então a primeira medida nossa será 1/8. A quarta medida, por se dizer que seria 4/16, mas não existe, então simplificamos. Metade de 4 é 2, metade de 16 é 8. Ainda não existe, dá para simplificar mais, então simplificamos. Metade de 2 é 1, metade de 8 é 4. A quarta medida, temos 1/4. A sexta medida, 6/16. 6/16 não existe, metade de 6 é 3, a metade de 16 é 8. Temos aqui mais uma medida. Aqui estamos na metade da polegada. Se estamos na metade, posso dizer que seria meia polegada. A décima medida é 10/16. Então simplificamos. Metade de 10 é 5 e a metade de 16 é 8. A 11ª medida é 12/16. Então simplificamos. Metade de 12 é 6 e a metade de 16 é 8. Dá para simplificar ainda mais. Então metade de 6 é 3 e a metade de 8 é 4. Temos aí 3/4. A próxima medida é 14/16. Então simplificamos. Metade de 14 é 7 e 16 é 8. Temos aí 7/8. E então uma polegada inteira. Da polegada em diante, os números se repetem. O primeiro vai ser uma polegada em 1/16, o segundo uma polegada em 1/8 e assim sucessivamente, repetindo sempre igual os primeiros da polegada. Muito simples, muito fácil, não tem nada de complicado na escala de polegada. Então vai ficar sempre assim. 1/16, 1/8, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, meia polegada, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16 e uma polegada. Para ficar mais fácil, vamos usar o nosso palácio da memória que trabalha por associação. Uma polegada inteira, meia polegada. Vamos dividir a meia polegada em 2. Metade de meia é 1/4. Se pensarmos assim, o que antecede 1/4 é 1/8 e o que sucede 3/8. Fica muito fácil de trabalhar com associação, com comparação. A segunda metade é 3/4. O que antecede 5/8 e o que sucede 7/8. Muito simples, muito fácil. Paquímetro em milímetro e paquímetro em polegada. De agora em diante fica mais fácil para começar
no nosso treinamento sobre rolamentos.